Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou André Moraes, sou médico e corredor, estou aqui com Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor, e hoje o episódio 50 do podcast Quilômetro 41, um episódio muito especial, e para comemorar a gente tem um convidado muito especial, um super convidado. Temos a honra e o privilégio de receber um verdadeiro símbolo de superação e resistência humana. Carlos Dias, ultramaratonista que saiu das brincadeiras de rua em São Bernardo do Campo, direto para os cenários mais extremos do planeta. Ele percorreu o Brasil de ponta a ponta, do Oiapoque ao Chuí, correndo 9.000 quilômetros em 100 dias. Cruzou os Estados Unidos de Nova York até São Francisco, somando 5.000 quilômetros. Contornou todo o Brasil com as próprias pernas, completando impressionantes 18.000 quilômetros. E ainda foi além. Desafiou os 4 desertos mais extremos da Terra: o deserto de Gobi, do Atacama, do Saara e o deserto da Antártida. Uma trajetória que prova que, com força mental, muita vontade e sorriso no rosto, é possível transformar não só a própria vida, mas também inspirar a vida de milhares de pessoas. Seja muito bem-vindo, Carlos. Pô, André, que apresentação, hein? É pouco perto do que você merece. Eu fiquei até feliz. cansado aqui só de ouvir, deu cãibra aqui na panturrilha. Esses números tão impressionantes aí do Carlos. Carlos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você começou a correr, eu era uma criança, né? Eu tenho 33, fiz recentemente, até esqueci a idade. 33 anos, você começou a correr, eu era uma criança. Eu lembro que eu fiquei conhecendo a sua história, acho que em 2009, né, quando você completou ali o desafio dos desertos, né, que o André mencionou, se eu não me engano foi nesse ano. Não me lembro onde que eu comecei a conhecer a sua história, acompanhar a sua história, se foi numa revista, se foi em alguma matéria da televisão, não me lembro, mas foi a partir de 2009. Então, uma honra recebê-lo aqui. Carlos, muito obrigado por ter aceitado o convite. Pô, André, Murilo, pô, agradeço, né? Eu que agradeço o convite, uma honra gigante, e eu fico muito feliz de poder compartilhar, né? Compartilhar a nossa jornada. Eu sempre falo que quando você percorre um caminho, percorre uma jornada, você precisa compartilhar com as outras pessoas, não pode ficar guardado com você nenhum tipo de experiência, nenhum tipo de conhecimento, e pô, pode contar comigo sempre, e eu agradeço demais, estou muito honrado aqui de estar participando do podcast KM41. Maravilha. 41 quilômetros é muito pouco para você, Carlos Dias. Tem que fazer o episódio podcast quilômetro 1850, acho que seria mais adequado. Eu fico imaginando, né, André? O Carlos no meio de uma ultra, né, falando assim, só faltam 41. Ô, Carlos, vamos começar. É que eu falei antes, né? Eu estava falando em off aí, né? Todo quilômetro conta. Exatamente. Né? Todo quilômetro é valioso, todo quilômetro faz parte dos ensinamentos. A gente aprende com cada quilômetro, você não pode negligenciar nunca nenhum quilômetro. Se você negligenciar 1 quilômetro, você não faz 1.000, você não faz 41, você não faz 50. Então eu respeito cada quilômetro que eu percorro. É isso aí, talvez isso explique em parte o sucesso que você tem. Ô Carlos, eu queria voltar lá para o começo, e voltar para o começo mesmo, lá para a sua infância. Conta um pouquinho como é que foi essa infância. A gente sabe que foi uma infância marcada por desafios, por alguns eventos até traumáticos. A questão do seu pai, o exemplo que a sua mãe representa na sua vida, até culminar aí no caminho que você encontrou por meio do esporte, por meio da sua formação, né? Você é formado em administração de empresas. Conta um pouco desse percurso pra gente, que eu acho que é muito inspirador. Bom, hoje eu estou falando aqui, né, da Rua Sem Saída, aqui no meu cantinho aqui da minha casa, e foi aqui que começou tudo, né? Aqui foi onde comecei a sonhar, comecei a brincar no quintal, e depois brincar na Rua Sem Saída, aqui em São Bernardo do Campo, a olhar para os aviões, e um dia me imaginar dentro daquele avião para saber para onde ele ia, o que tinha no destino onde ele estava indo. Então,
como eu falo assim, das brincadeiras da Rua Sem Saída, realmente foi o início. A minha infância foi de muitas brincadeiras, de muito aprendizado com essas brincadeiras e de sonhar constantemente, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, nunca deixe de sonhar, né? Tudo na humanidade nasce de sonho. Um produto, um serviço, é uma ultra, é uma maratona, é 1 quilômetro, tudo nasce de sonho. Então, é importantíssimo que a gente fomente em nossas crianças, no nosso dia a dia, e nos adultos, essa fome e entusiasmo por sonhar. E eu tive esse privilégio de poder sonhar, mesmo sabendo que o mundo é caótico, mesmo sabendo que ao redor existia muitas dificuldades também, mas isso, o brincar, amenizava muitas coisas. E, assim, lá, como você falou, o início teve bastante avalanches. Meus pais, eles vieram da Bahia nos anos 60 e casaram na Bahia, tiveram minhas 2 irmãs e eu fui a última fornada, né? Eu fui o único que nasceu aqui em São Paulo, em São Bernardo do Campo. E quando eu tinha 2 anos, aconteceu uma grande tragédia. Meu pai trabalhando na empresa, ele e minha mãe na mesma empresa. Quando eles chegaram em São Paulo, eles conseguiram emprego na mesma empresa. E ele era vigia da empresa, minha mãe era faxineira da empresa. E aí teve um assalto dentro da empresa, né? E os bandidos chegaram atirando já. E meu pai, infelizmente, faleceu nesse momento. Eu tinha 2 anos, né? Em 1975, 5 de fevereiro de 75, foi um dia que foi marcante, assim, foi uma avalanche muito forte, porque minha mãe, ela tinha pouquíssima estrutura, né? Estrutura financeira, ela tinha 3 filhos pequenos ali do lado dela, e também era a pessoa que ela mais amava ali, que eles se casaram para realizar sonhos, né? E quando aconteceu isso, eles estavam planejando ir para a Bahia, de férias, né? Para ir de férias para a Bahia. E aconteceu isso uma semana antes. Então isso aí ficou mais forte ainda, né? Para ela, né? E ela se vê na frente com 3 filhos pequenos, né? E um desafio gigante pela frente. Só que aí eu sempre falo que assim, aconteceu essa tragédia, mas nasceu um grande ser humano, a grande ultramaratonista, né? Eu falo que ela foi a verdadeira ultramaratonista, porque pô, ela pegou essa montanha aí, esse deserto gigantesco aí, soube colocar as ferramentas certas na mochila dela e entregar algo extraordinário, partindo sempre do mais simples, que foi o abraço, o elogio, o incentivo diário, o entusiasmo de que a gente poderia transformar cenário, que a gente tinha valor, que a gente podia, com o nosso conhecimento, fazer grandes coisas. E ela conseguiu, né, realizar esse sonho, né? O sonho da minha mãe maior era ver eu e minhas 2 irmãs na universidade. Ela conseguiu cumprir essa tarefa, né? Com o mínimo, ela conseguiu fazer com que o conhecimento fosse a nossa maior riqueza, que ela sempre falava. A maior riqueza que vocês têm é o conhecimento, então nunca deixe de buscar esse conhecimento. Porque bandido rouba tênis, rouba celular, rouba carro, mas não rouba conhecimento. E o conhecimento, se você doar esse conhecimento, você compartilhar esse conhecimento, ele fica mais valioso ainda. Então, foi esse maior ensinamento que minha mãe passou, né? Que a importância do conhecimento na nossa jornada, né? E a importância de também compartilhar esse conhecimento. E o entusiasmo que ela tinha de acreditar que as coisas poderiam melhorar, que a gente tinha força e inteligência para transformar esse cenário. Então, a minha mãe foi a grande motivadora para que o Carlos Dias pudesse estar aqui hoje, né, compartilhando conhecimento, com 52 anos de idade, acreditando ainda mais
que nós podemos, sim, nesse mundo caótico, fazer um contraponto e entregar gentileza, entregar entusiasmo, entregar harmonia, entregar sorriso, entregar força e determinação. Então, eu agradeço minha mãe e ao meu pai, esses dois seres humanos, que acreditaram principalmente, né, no amor, no entusiasmo e tiveram fé para persistir, para estar mantendo constância e fazer com que eu e minhas duas irmãs conseguissem transformar cenário também. Que legal, que demais, Carlos. E pelo que eu pesquisei, li um pouquinho sobre a sua história também, além, é claro, da sua criação, da sua formação, né? A sua mãe sempre foi uma grande incentivadora, né, da sua carreira como atleta, né? Ela sempre te inspirou, sempre te empurrou em momentos críticos ali. Talvez você estivesse passando por alguma dificuldade, ela foi lá e te incentivou diretamente, né? E até indiretamente também, né? Me corrija se eu estiver errado, mas a sua mãe, pelo que eu pesquisei, faleceu em 2010, né? Um pouquinho antes, uns 40 dias aproximadamente antes de você completar um grande feito de percorrer os quantos quilômetros no Brasil? 18 mil. 18 mil. 18 mil quilômetros percorrendo o Brasil. E ela foi uma inspiração para você completar e ter forças para completar essa trajetória, certo? Assim, eu sempre falo que o maior desafio que eu enfrentei, a distância, a corrida mais difícil, foi justamente essa, porque eu estava planejando, a gente sempre sabe que qualquer projeto que você desenha, você tem que vender esse projeto. Não é simplesmente, eu vou fazer tal coisa e, né? Não é só colocar o pé na frente do outro. Você tem que ter, até chegar nesse pé na frente do outro, tem várias corridas anteriores. E uma delas é a busca de patrocínio. E faltando uns 15 dias antes do falecimento da minha mãe, eu estava um dia sentado em casa no computador, estava ali tenso, né? Porque eu estava buscando patrocínio e recebendo não e não. É aquela agonia que acompanha a gente em todos os projetos, não tem jeito. E tá chegando a data e tal, e eu não conseguia fechar os patrocínios, né, para estar fazendo o desafio. E minha mãe, percebendo isso, ela chegou e falou para mim, quando o seu filho nasceu, o Vinícius nasceu, você pegou uma mochila, né, e você só tinha 20% do patrocínio, e você foi para o Iapoque, né, para Amapá, e fez a largada e você conseguiu construir isso. Você conseguiu realizar um desafio de atravessar o Brasil, os 9.000 quilômetros em 100 dias. Então, agora você prometeu para as crianças que você ia correr por elas, que eram as crianças que lutam contra o câncer, que estão lá no Hospital do GRAAC, que é a maior referência, né, no Brasil no combate ao câncer infantil, e tinha prometido que ia correr por elas. Então, ela falou, você vai colocar a mochila nas costas, você vai acreditar e você vai conseguir fazer esse desafio, você vai percorrer esse desafio pelas crianças. Isso foi 15 dias antes dela ter um aneurisma e falecer, né? Então foi muito forte isso, né? Quando minha mãe faleceu, eu estava um trapo, né? Faltava 40 dias para a largada, eu estava extremamente fora de mim, sem chão mesmo, e um trapo. Eu não tinha condições nenhuma de fazer uma largada de prova, de falar de corrida. A gente sempre tem os debates, né? Temos que estar preparado mentalmente, fisicamente. Eu estava preparado fisicamente, porque eu me preparei constantemente com fisioterapeutas, com meu treinador. Eu tenho já essa jornada constante de me preparar, e não só físico, mas mentalmente. Mas nesse momento eu estava extremamente fraco. Eu estava um trapo, realmente. E aí bateu essa luz, né? No momento que eu estava praticamente sem visão, veio essa voz que ela falou, não deixe nada pela metade. Nunca deixe nada pela metade. Porque se você deixar as coisas pela metade, você nunca vai saber o quanto você é bom, o quanto que você pode inspirar, o quanto que você pode ajudar os outros. Então, nunca deixe nada pela metade. Então, quando eu ouvi veio essa frase virou um mantra para mim.
Virou um Muito mantra bom. e eu decidi que eu ia dar a largada no desafio, mesmo fraco. E aí eu tive alguns amigos, teve um amigo que foi até Jundiaí, outro amigo que foi até Ribeirão, teve um ciclista que foi até Goiânia comigo e voltou, porque era o mês de férias dele. Uhum. E de Goiânia para frente eu fui sozinho, eu e minha mochila. Então você imagina, naquele momento que eu estava sofrendo o luto eu sofri na estrada. E eu me lembro que quando eu cheguei no cheguei em Rio Branco, que era no dia 22 de dezembro, pouco, chegando o Natal ali, eu passei o Natal no Acre, né? Eu peguei, foi o primeiro Natal que eu não tinha, por exemplo, pegar um telefone e ligar para minha mãe e ouvir a voz dela. Só que eu liguei para minha casa, quem atendeu foi minha irmã e eu ouvi a voz da minha mãe. Então aquilo me bateu um desespero gigante. E minha irmã ficou mais desesperada ainda, porque eu achava que era minha mãe que estava falando: caramba, mãe, a senhora está em casa, que bom, né? Você vê o tamanho do desafio que eu estava enfrentando. E a partir daquele dia, eu também comecei a lembrar de todas as palavras que ela dava, que a gente tinha essa capacidade de transformar o cenário, por mais caótico que ele tivesse, se a gente mantivesse a calma, se a gente mantivesse o entusiasmo, mantivesse fé e fizesse um pouquinho por dia, com constância, né? Uhum. Então, a corrida, ela foi ali também me acalmando, né? Cada dia que eu ia avançando, eu ia ficando mais forte. Cada dia Muito que eu bom. fui superando os quilômetros, a jornada na estrada, eu fui ficando mais forte. 325 dias depois, eu cheguei novamente em São Paulo, né? Na entrada no Ibirapuera, tinha vários amigos correndo comigo, vários atletas. E aí eu nunca esqueço, fizeram a Brasil Sport Show junto com a Advent Sport Fair, na Bienal do Ibirapuera. E eu me lembro que eu estava em Alphaville, né? Um dia anterior eu cheguei em Alphaville, na casa da minha amiga Mônica Otero, ela abriu a casa, foram vários atletas para a casa dela para fazer a saída lá da casa dela e chegar no Ibirapuera. Umas 30 e poucas pessoas comigo, de lado de Alphaville para cá. E aí a feira me ligou e falou assim: Carlos, infelizmente a gente não vai poder te receber dentro da feira porque a feira está muito cheia e tem um monte de demanda, a gente vai deixar os seus familiares na entrada do parque e a sua chegada vai ser ali. Eu falei: eu só quero chegar, eu só quero chegar, Tanto faz quero onde. chegar e abraçar meu filho. Tudo. E aí eles fizeram a surpresa de pegar meu filho na entrada do portão ali da Bienal, do Ibirapuera, e para ele correr junto comigo. Na hora que eu vi meu filho, imagine eu tive um choque, né? Minhas pernas ficaram bambas. Aí eu falei, caramba, né? Foi muito forte ali na hora que eu vi meu filho de novo. Foi muito tempo sem estar do lado dele. E ele correu do meu lado ali os metros finais. E aí era o que ela falou que não ia ter espaço, era só uma surpresa, né? Eles colocaram meu Entendi. filho lá fora para ele correr comigo e eu cheguei no palco principal da feira, né? Então a chegada na Legal feira foi demais. muito forte, foi Que muito demais. marcante, assim. Tava minhas tias, minhas irmãs, tá? Meus amigos, atletas, algumas crianças do GRAC, né, que podia estar lá, o superintendente do GRAC. Então foi um negócio assim que eu nunca vou esquecer. Para mim ali foi minha Copa do Mundo, foi minha Uhum. Olimpíada. Bom Foi demais. como se eu tivesse conquistado eventos assim dessa grandiosidade. Eu Legal. consegui circular o mapa brasileiro sem ter lesão, né, sem ter nenhum acidente na estrada. Consegui reencontrar meu filho, consegui arrecadar. A gente arrecadou R$ 36.000 no hospital, né? Que eu vendia cada quilômetro a R$ 2. A gente arrecadou R$ 36.000 para o hospital. Muito E legal. ali eu consegui agradecer, né? Agradecer o legado que minha mãe deixou, agradecer as empresas que me apoiaram, né? No caso, a Tegma foi uma das empresas que compraram a maior parte dos quilômetros lá para doar para o hospital. Então, eu só
me fortaleci nesse desafio. Quando eu cheguei na feira, era um Carlos Dias bem diferente do que o que fez a largada lá no AMB. Carlos, essa história da sua mãe, acho que é uma história muito bonita, né? E é uma história de muita resiliência. Então, quando você diz que ela é uma outra maratonista, ela foi mesmo, né? Eu acho que grande parte dessa resiliência e dessa persistência, eu acho que você carrega, né? E eu queria entender ainda dentro desse contexto da sua infância e depois dentro da sua adolescência e no começo de tudo, em que momento que a corrida apareceu, assim? Em que momento que a corrida entrou na sua vida que você falou, pô, isso aqui, acho que eu gosto disso? Você consegue dizer assim, pontuar uma época ou um momento que isso aconteceu? Bom, na época de educação física, né, a gente tinha a educação física da escola, que eu adorava jogar handebol, jogar futebol, vôlei. Eu fazia um pouquinho de cada esporte, né? Uhum. E tinha um amigo meu, chamado Eduardo, né? Ele está na França hoje, mora na França. A gente chama ele de Duduca. Ele me convidou uma vez para correr ao redor do bairro, né? E ele chegou na minha casa 4h40 da manhã, 4h30 da manhã. E foi engraçado, minha mãe falou, o que você quer com meu filho essa hora, né? Ele não vai sair, não. Aí eu levantei com tudo, não, mãe, aqui a gente vai correr, vai treinar para educação física. Aí ela não entendeu nada. E a gente saiu correndo no quarteirão para treinar, para jogar o handebol, jogar o vôlei, né? Uhum. E que a gente gostava muito da educação física. Ali a corrida já estava ali mais ou menos como preparação para os esportes. Aí eu joguei futebol, joguei handebol, joguei vôlei, fui ciclista. Na época de alistamento do Exército, eu me alistei, fui dispensado por excesso de contingência, mas eu fui fazer um curso de paraquedismo, passei, ganhei uma bolsa, e aí todo final de semana eu ia para o Ibirapuera para aprender a dobrar paraquedas, né? Uhum. E depois eu fui convidado, né, que era feito pelo Exército esse curso, eles me convidaram para ir para Americana, para saltar lá em Americana. Então, todo final de semana eu ia para Americana junto com esse capitão do Exército, que ia de fusquinha, cheio de paraquedas. E lá no Aeroclube também eu corria ao redor do Aeroclube para estar condicionado para ir saltar, para subir no avião, para saltar de paraquedas. Então, a corrida ela já fazia parte, desde da minha infância, até aqui nas brincadeiras, a gente brincava de correr na rua sem saída, né, de apostar corrida. Mas não era o principal. Ela era só o preparatório para os outros esportes. Quando chegou 20 anos de idade, teve uma prova na Vila Prudente, de 10 quilômetros. Um amigo meu me convidou para ir participar. Eu fui, era um colégio lá na Vila Prudente que organizava na época. Eu fui correr essa prova, cheguei lá entre os últimos, mas eu cheguei tão feliz, e a sensação foi tão boa que eu falei, é isso que eu quero, né? Esse ambiente que eu quero. Porque eu olhava ali pessoas de todas as camadas da sociedade com o único objetivo de percorrer os 10 quilômetros. É lógico que um ia ser o campeão, outro ia fazer em 1h e pouco, o outro fazia em menos de meia hora, só que todos iam percorrer, né, os 10 quilômetros. Então ali nasceu essa paixão e eu não parei mais de correr, porque aí veio prova de 5 quilômetros, veio prova de 10, de 15, veio a meia maratona. Eu comecei a fazer corridas em vários lugares, né? Aqui de São Paulo, primeiro, né? Aí depois lógico, eu não tinha dinheiro para pagar a inscrição, fui buscar apoio dos comerciantes do bairro. Aí eu enchi uma camiseta de quadradinho, os apoios de cada comerciante. Aí veio as maratonas, né? A primeira maratona que eu corri foi dia 8 de outubro de 95, a Maratona de São Paulo, fazendo 30 anos, né, agora, 30 anos atrás. Eu corri a minha primeira maratona e depois eu comecei a rodar a Maratona do Rio, Blumenau, Recife, Maratona de Dourados, todas as maratonas aí do Brasil. Eu ia com o apoio dos comerciantes do bairro e lá terminava, não era nenhum um atleta competitivo, ou de fazer, que nem hoje o pessoal discute, sub-3,
Então era 4h30, 4h40, voltava feliz da vida, chegava no comércio, deixava a medalha lá exposta lá no comércio, eles ficavam felizes, eu ficava feliz também. E chegava no jornalzinho do bairro, aqueles jornalzinho de comércio, de propaganda, falava, deixa eu escrever um texto aí para agradecer os comerciantes. Aí o pessoal deixava eu escrever o texto, eu agradecia a todos os comerciantes que me ajudavam. Então era uma troca, né, que existia, e isso foi avançando até vir a ultramaratona em 1997, a ultra de 100 quilômetros em Cubatão, onde estava lá o Valmir Nunes. Foi minha primeira ultra, legal. 100 quilômetros em Cubatão. E o que te incentivou, Carlos, a fazer uma ultra? Qual foi a virada? Alguém te inspirou? Alguém te levou para esse caminho? Como que foi essa transição? É engraçado que veio meio que natural, né? Eu fiz os 5, fiz os 10, fiz os 21, fiz a maratona, fui saboreando cada desafio desse e fui me sentindo bem, né? A maratona, ela já entregava um aprendizado muito grande. Exigia que você se preparasse, exigia que você se conhecesse para fazer uma prova sem ter lesão. E cada desafio desses aí era uma aprendizagem para mim. Quando veio a ultra, quando eu vi falar da ultra dos 100 quilômetros, eu falei, eu quero fazer os 100 quilômetros, eu quero aprender com isso. É um desafio, eu sempre fui apaixonado por desafio. Nunca gostei de ficar naquela zona de conforto que tá ótimo aqui, não preciso de mais nada. Eu sempre falei que enquanto eu estiver vivo, quando eu estiver respirando, eu vou desenhar desafios que vão me causar desconforto, que vão me causar aprendizagem, vai me trazer esse frio na barriga, que vai provocar o choro da emoção, né? É isso que faz com que a vida seja interessante, porque você saber da possibilidade que você não vai conseguir, da possibilidade que você pode cair, da possibilidade que você pode quebrar a cara. Isso que é interessante. Se fosse tudo desenhadinho, não, vai dar tudo certo. Não tem frio na barriga, não tem essa emoção, acho que não teria graça, né? Não teria graça, né? Então, é nisso daí que a ultramaratona ela me pegou, que foi justamente ela me colocou num local de busca de conhecimento constante, de me conhecer, de respeitar o solo, de olhar para o outro também com respeito, né? Nunca se comparar. Então, é isso que a ultramaratona me provocou, né? E aí eu não parei mais. Que demais, que legal. E, Carlos, quantas maratonas você tem no currículo aí, se você souber aí o número exato? Hoje em dia você ainda faz provas mais curtas, faz maratonas, faz meia, ou você é 100% focado agora nos projetos das ultras? Eu tenho 107 maratonas, né, completadas nesses 32 anos. E dessas 107, 42 eu completei seguidamente quando eu completei 42 anos, em 2015. Eu decidi fazer 42 maratonas seguidas num projeto que eu fiquei 38 maratonas em cima de uma esteira no hotel, no La Torre, lá em Porto Seguro. Eles abriram toda a estrutura, me deram toda a estrutura para que eu ficasse lá 38 dias com o público, torcendo. Foi muito interessante. Mas e depois eu todo fiz dia, duas um dia em Brasília. Após outro? Todo dia. Meu Deus, Todo dia eu corria na esteira. E as últimas 4 foram fora? Foi isso? Aí tinha duas. Na época tinha um patrocinador de tênis que tinha inaugurado 2 lojas em Brasília, então eu fiz no shopping, no Parque Shopping e no Conjunto Nacional de Brasília, 2 maratonas. Fiz numa feira de fitness em Goiânia, a outra, e a última numa academia. Eu fechei aqui na Vila Mariana, numa academia em São Paulo. Então foram 42 maratonas, 38 dentro de um hotel, né, na Bahia, no resort, e depois mais 3 cidades, né, São Paulo, Goiânia e Brasília. Então foi uma experiência também que foi bem exigente,
assim, que eu tive que ter uma disciplina muito grande para uma rotina, né, de sair da esteira, entrar no gelo, fazer massagem, sabe, para você não ter nenhum tipo de lesão. Eu consegui completar ela sem ter nenhum tipo de lesão e fiquei muito feliz. Naquele mesmo ano, eu fui para o Equador, onde eu consegui correr os 250 quilômetros na altitude e ainda fui premiado com o Oscar, né, de espírito esportivo, por eu ter ajudado 2 atletas na floresta de nuvem, floresta amazônica. Tem um lugar chamado Floresta de Nuvem, que você não enxerga nada, é só nevoeiro. E tinham 2 atletas, um da Coreia e o italiano, que estava totalmente perdido. E eu consegui reorientar eles ali. E no final, quando eu estava feliz da vida com a minha medalha, no jantar de gala que eles fazem para premiação dos campeões, eu escuto o meu nome, né? Eu escuto o meu nome no palco. E eu não estava nem acreditando que era comigo, né? Esse prêmio, tá até aqui do meu lado, aqui, o prato aqui. Legal esse demais. prêmio, o Oscar de Espírito Esportivo, foi aplaudido de pé, né? Para atletas do mundo todo. Então, aqueles 400 metros da mesa onde eu estava até o palco foi assim, eu estava extremamente emocionado e com as pernas bambas, né? Então são momentos que a gente vai acumulando experiências e que vai além de só correr, só ter um resultado de primeiro e segundo lugar, né? Legal. São coisas que vão ficando para a vida, né? Ô Carlos, eu sei que eu já ouvi outros conteúdos que você participou e eu sei que você valoriza muito cada desafio, né? E sempre pergunta, né? Qual foi o mais difícil? Você sempre coloca que todos tiveram as suas dificuldades. Mas assim, eu queria que você colocasse assim, dentro desses 4, que eu sei que não representam tudo que você já fez, mas na ida do Oiapoque ao Chuí, a travessia que você fez lá nos Estados Unidos, né? Que foi de Nova York a São Francisco, então da costa leste à costa oeste. O contorno do Brasil, 18 quilômetros, e o desafio dos 4 desertos. O que você colocaria, assim, um desafio de cada um desses quatro assim, que te chamou a atenção, que ficou marcado dentro de cada um deles, começando pelo Oiapoque ao Chuí. Pode falar, Murilo. Acho que Deixa eu só fazer um adendo aqui, só recapitulando as distâncias, pode ser? Eu acho que é bem Claro. interessante isso, porque são números que impressionam, né? E aí, Carlos, aí se eu tiver errado, me corrija, por favor. Então, Oiapoque a Chuí, 9.000 quilômetros em 100 dias, certo? Nova York até São Francisco, 5.000 quilômetros. Em quantos dias aproximadamente, Carlos? Foram 60 dias, 5.130 quilômetros. 5.130 quilômetros em 60 63. dias. 60 dias. 60. Depois contornou o Brasil, completando 18.000 quilômetros em 325 dias, correto? 18.250. 18... Cada um conta. Cada um conta, exato. E o desafio dos 4 desertos, pelo que eu entendo, são provas com organização e tudo mais, passando no deserto de Gobi, Atacama, Saara e Antártida, certo? Sim, As 250 quilometragens, quilômetros cada um. 250 quilômetros cada um. Ok, e aí são mais ou menos 9 a 15 dias, alguma coisa do tipo, não é? São 7 dias, todos eles 7 dias cada um. Todos eles 7 dias, tá. Maravilha, então bora lá. Quais foram os desafios de cada um deles? Qual deles foi mais difícil, se é que teve algum? Todos foram extremamente difíceis. Todos eu sabia que eu poderia não durar nem um dia, mas eu me joguei confiando não só em mim, mas nas pessoas que acreditaram em mim também, acreditando na minha mente, acreditando na minha força mental mesmo e na preparação. O Herói Fung é um treinador que me levou para a Serra da Cantareira e que não ficou só naquela coisa física. Ele trabalhou a mente, o espírito, né? E a gente treinava no meio da Serra da Cantareira e muitas vezes a gente estava correndo e falando de tudo menos de corrida. Menos de corrida. De várias situações do mundo, né?
Então, assim, a travessia do Brasil, do Oiapoque-Chuí, foi um momento de extremo entusiasmo na minha vida. Foi o momento que eu consegui ser pai, né? E meu filho tinha acabado de nascer, eu ajudei a fazer o parto do meu filho. E aquele momento eu olhei para a cara do médico e falei que ia cruzar o Brasil do Oiapoque ao Chuí. Então, assim, eu já tinha esse projeto desenhado, mas a decisão mesmo forte de falar, eu vou fazer e vai ser em tal dia, foi no momento que eu segurei meu filho, né? Eu senti o calor dele. É Vinícius? No momento, Vinícius. O meu é Vinícius também. É Vinícius? Olha aí. Show. Eu senti o calor dele e eu falei, para agradecer esse momento, eu tenho que fazer algo para homenagear ele, agradecer a Deus por ser pai. Acho que não tem um momento mais forte que esse. Não tem medalha, não tem troféu, não tem nada, não tem recorde que supere esse momento de ser pai. Não tem como. Para mim, o nascimento do meu filho foi o evento mais importante que eu tive na minha vida toda. Então, o desafio do Oiapoque ao Chuí, por mais que eu tenha enfrentado na estrada momentos caóticos, momentos de isolamento, momentos de muita dúvida, eu estava protegido e blindado pelo entusiasmo de ser pai. Então, eu me senti tão forte ali que muitas vezes eu não ficava na cidade, eu seguia, mesmo que caminhando na noite, eu ia. Por exemplo, quando eu peguei a Transamazônica de Altamira a Marabá, que foi um período bem difícil, eu fui assaltado, por exemplo, na cidadezinha chamada Pacajá. Durante o meu almoço, do lado da estrada, encostaram a faca no meu pescoço e levaram uma sandália, levaram um relógio, levaram R$100 e não conseguiram ver minha mochila, de tanta poeira que ela estava. Estava camuflada. Eles não nem observaram minha mochila, estava tão na adrenalina e eles achavam que eu era da Guiana Francesa. Eles não achavam que eu era brasileiro. E aí, ali foi durante o dia, no momento que eu achava que nunca alguém ia chegar em mim. Eu achava que as pessoas poderiam fazer alguma coisa durante a noite. E muitas cidadezinhas, por ser muito perigosa, eu nem ficava. Eu simplesmente ia na estrada, que era mais seguro do que ficar naquelas cidadezinhas. Então, Caramba. teve períodos que foi realmente assim desafiadores para mim lidar, né, no dia a dia ali. E teve momentos de extrema festa, que as cidades paravam para me receber, pessoas ficavam o dia inteiro junto comigo, e assim, pessoas que me acolhiam, pessoas que nunca me viram na vida, abriam a porta das suas casas para me acolher e viravam amigos que, assim, parecia que eu já conhecia há anos, né? Parecia pessoas da família. E até chegar lá no Chuí, né? E, pô, passar da meta, o momento final lá, eu fui parar lá no Uruguai, 300 metros para dentro do Uruguai, e eu tinha que virar à esquerda, né? Então, teve até uma matéria de uma revista falando, além da conta, eu saí do Brasil e fui parar lá no Uruguai. Então, assim, o desafio do Oiapoque ao Chuí, um momento difícil de ser assaltado na estrada, mas que eu me mantive a decisão de continuar, mesmo com muita raiva, mesmo indignado, né? Eu acho que a indignação é melhor do que a tristeza ou o desânimo, né? Que o desânimo te faz tentar no sofá e não ir mais. Sim. E a indignação te causa uma energia diferente que você quer fazer e quer transformar, apesar de tudo, você quer transformar. Então, eu vivi muitos momentos assim de extrema dificuldade ali na estrada, mas que eu me mantive sempre firme com o objetivo de terminar, e eu consegui fazer. Eu tinha desenhado em 120 dias, eu fiz em 100 dias. Legal. Entrou o livro dos recordes brasileiro, né? A maior distância aí em 100 dias. Legal demais. Eu ia Oiapoque ao Chuí. Depois veio a volta ao Brasil. A dificuldade foi justamente logo antes de começar, por causa da minha mãe tinha falecido. Você já falou. E como eu já tinha tido aquela experiência do Oiapoque ao Chuí,
eu já estava meio que calejado com a estrada, já sabia como que funcionava a estrada, que não tinha glamour nenhum. Que... Então você já vai com a mente preparada para as dificuldades, você sente menos. Imagino que tenha Não é muito que dizer altos que e ele vai ter baixos, né? todo dia. Um dia você tá todo energizado, outro dia você é bem recebido, daqui a pouco você tá sozinho, daqui a pouco você tá tendo uma queda de energia. Deve ser mais ou menos Todo assim. dia. E é uma coisa assim, você tem que saber controlar na sua mente que tem início, meio e fim, né? Porque tem um magnetismo, você tá na estrada, chega um momento que você não quer ficar em cidade nenhuma, os lugares mais isolados são os melhores para você, que você não tá vendo pessoas, muitas vezes, né? Mentalmente falando, você tem que saber controlar isso. Então, e quando eu chegar no local que as pessoas me tratavam muito bem, que eu ficava numa cama de hotel, um mimo, que tinha massagem, que tinha ofurô, eu pensava, amanhã eu vou dormir na rede. Então, assim, isso aqui é só hoje, aproveite. Não se acostume. Saboreie cada detalhe. Mas tinha que saborear. E quando eu chegava no outro dia, realmente, era uma rede numa árvore no meio da estrada, né? Ou num barco, ou num ponto de ônibus, ou na Polícia Rodoviária Federal, ou no posto de gasolina. Cada dia eu tinha um modo de dormir diferente. Desde um hotel de charme para casais de lua de mel, a um ponto de ônibus. Então, isso faz com que você não se apegue não fique apegado àquele momento, mas você saboreie aquele momento de forma autêntica, verdadeira. E segue para novas experiências. Muita presença, né, Carlos? Desculpa te interromper, mas assim, eu acho que uma jornada como essa contrasta com o mundo de hoje em dia, em que você está toda hora disperso, é o celular apitando, é alguém te chamando, é o e-mail que você não respondeu. É isso. Acredito que numa jornada como essa, você está ali vivendo, não é nem o dia, você está vivendo aquele minuto, né? Você está completamente imerso na realidade. Eu acho que é um grande desafio. Imagino que eu não consigo nem imaginar, ainda mais uma coisa prolongada, imagina 100 dias, mas por outro lado tem vamos dizer assim, tem o privilégio, de certa forma, de você estar conseguindo viver aquele momento, porque hoje as pessoas têm dificuldade de focar no agora. Não sei se você sente isso, assim, talvez até um certo bem-estar por estar conectado com o agora. Eu agradecia, porque ali na estrada, você tem os problemas daquele momento para resolver. Exato. Todo dia você vai ter um problema para resolver. Assim, a vida, você nasce para resolver problemas. E vai morrer resolvendo problemas. Isso é papo. Você vai existir. Não tem aquela coisa de você falar, não, um dia vai ser tudo harmonioso, não vai ter problemas. Mentira. Impossível. Não se iluda, não se iluda. O problema faz parte da nossa vida. Do nascimento até o momento que a gente parte. Então, a gente tem que resolver problemas. A gente vai estar aqui para resolver problemas. Lidar com toda essa problemática. O mundo é caótico, sempre foi caótico, vai ser caótico até a gente morrer. Como você vai passar por tudo isso? Tempestade vai existir. Você controla ela? Não. Você controla a sua atitude ao passar por ela. Então, as pessoas falam, pô, mas você vai até chovendo... Eu aceito o sol e a chuva. Eu adorava quando caía a chuva, né? Tinha lugares que você não chegava um palmo na sua frente, aquela chuva torrencial, e eu parecia uma criança lá no meio da estrada, né? Correndo, cantando, contando piada para mim mesmo, né? Então, assim, vai ter sempre os perrengues, as dificuldades, mas vai ter, se você estiver dentro da sua alma, né? Um pouquinho do espírito da criança, né? De não levar tão a sério algumas coisas, você vai passar por esses momentos sem ter nenhuma patologia, sem sucumbir, sem ter lesão. Então, assim, as dificuldades na estrada era diária, era momentânea. Onde eu vou dormir hoje, né? Essas dúvidas... As pessoas falam, mas você não planejou? Sim, eu planejei. Mas senta na sua casa e faz um planejamento de dar a volta ao Brasil. E você vai assim, eu vou dormir em tal lugar. Você não vai dormir em tal lugar. As coisas vão acontecer totalmente diferente.
Por mais que você tenha, vai ter aquela pessoa que vai falar, Carlos, olha, quando você passar em tal cidade, você vai ficar na minha casa. Daí você passa 6 meses, 2 meses, vai chegando lá na casa daquela pessoa que anunciou que você ia ficar na casa dela. Aí a pessoa já tem um compromisso, foi para outro lugar. Acontecem coisas. E você não vai ficar na casa daquela pessoa, muitas vezes. Então vai ter outras situações. E vão surgir pessoas também. Oi? Desculpa, não, eu ia falar, tem que replanejar o que você tinha estruturado inicialmente, né, Carlos? Tem um E nome. aí, Carlos, até ia fazer uma pergunta. Acho que nossos ouvintes, talvez no começo aí do bate-papo, devem ter pensado, poxa, esses desafios. Então, o Carlos com certeza tinha uma baita de uma estrutura, carro de apoio, pessoas, etc, né? Então, a gente está falando agora desses 2 desafios que foram aqui no Brasil, né? A gente vai falar depois aí dos desafios que você encontrou nos Estados Unidos e depois para completar os 250 quilômetros em cada um dos 4 desertos mais extremos aí do mundo. Então, pelo que está deixando transparecer aqui, até para os nossos ouvintes entenderem, foi assim, você foi com a cara e a coragem, claro, teve um planejamento antecipado, mas você foi sozinho, certo? Sem um apoio ali de um carro ou algo do gênero, enfrentando ali os seus desafios sozinho, tendo que tomar as decisões e tudo mais, certo? No planejamento você tem que... Eu fiz um bate-papo antes, por exemplo, do Iapoca Chuí, com a Mirklink, né? A maior referência sou fã da desse Mirklink. planeta aí. Eu fiz uma reunião com ele por conta de um dos patrocinadores, que na época eu corria de sandália, eu não corria de tênis, até isso criou um impacto gigantesco. E eles, uma das pessoas que eles tinham conexão era com a Mirklink, e eu fui fazer uma reunião com ele em São Paulo, no Brooklyn. E ele falou, nós temos 5 minutos, né? 5 minutos, porque tem várias coisas aqui. E a gente acabou conversando por mais de 1 hora. Ele mostrando os projetos dele, né, dos barcos, tudo. E aí ele me deu um conselho. Ele falou assim, eu já tinha decidido e eu não tinha verba, né, nenhuma. Só tinha lá nem 20%, nem 30% do patrocínio, que na época era só empresa de sandália. Que eu ia só com a minha mochila. E eu ia transformando isso dia a dia, né? Ia criando outras estratégias, fazer palestras, né? Eu ia fechando cidade a cidade. E ele falou, só vai com a mochila, porque seja um velejador das terras, porque se você levar uma estrutura pesada, a chance de você travar por conta dessa estrutura, você vai ter que carregar essa estrutura. O que é carregar? Um carro quebra. Pessoas têm muito conflito. De repente você tem lá uma equipe para levar. Imagina você vai ficar 100 dias na estrada com a equipe. Se essa equipe não for coesa, ela faz você desistir do seu desafio. Porque vai existir conflitos. O ser humano tem as suas divergências. Não tem ilusão. Né? Não é mundo, não é um conto de fadas. A vida real tem divergências. Então, se você quiser levar equipe, leve equipes locais. Faça parcerias com pessoas em diferentes locais. Foi esse conselho que ele me deu e foi o que eu fiz, né? Eu entrava em contato com algumas pessoas, por exemplo, da área médica, fisioterapeutas, que eles iam ligando para outros profissionais que iam me dando acolhimento nas cidades. Então, eu tive essa segurança de ter especialistas em algumas cidades, na grande maior parte das cidades, para cuidar das minhas dores, né, cuidar dos desequilíbrios que a estrada ia causando, mas eu não tinha uma fisioterapeuta 100% do meu lado, né? Sim. Em muitas cidades nem existia. Muitas cidades nem existia. Então, a saída era o gelo, era fazer meus exercícios, fazer a lição de casa, né? A minha maneira de correr, a minha postura dentro daquele desafio de respeitar o meu corpo também. Não podia fazer uma loucura. Eu não queria ser não podia ser, eu sou super-homem, não. Eu tinha que respeitar meu corpo. Então, foi uma estrutura leve, mas que dependeu muito da minha inteligência. A minha ferramenta principal que tinha na mochila era a inteligência e a constância, né? E aí eu consegui superar aquilo que eu tinha desenhado. Em vez de fazer 120, eu fiz 100 dias. E aí grande, a volta ao Brasil
Isso. A volta ao Brasil foi a mesma coisa. Iam surgindo pessoas. Teve lugares que teve pessoas que ficou 5 dias comigo. E até esses momentos, até isso você tinha que lidar com as emoções, porque você faz uma amizade e aquela amizade parece que é para a vida toda. E a pessoa vai embora, causa um vazio ali naquele momento. Tem uma despedida. Existe um luto também para isso. É engraçado isso. Então você tem que estar preparado para tudo isso. Não é só receber as pessoas, mas se despedir, saber se despedir também. Com certeza. E seguir, não se apegar, sabe, aquela coisa. Então isso a estrada me ensinou muito. E os 4 desertos foi algo assim que testou tudo. Eu não imaginava que eu tinha tanta força para enfrentar ambientes tão hostis, assim, agressivos, hostis, que nem Antártida, que nem o Atacama. Cada um, na sua característica, tinha um desafio. O primeiro de todos foi o de Gobi. E eu nunca me esqueço, que eu falei comigo mesmo. Eu falei, se eu fizer o primeiro dia, eu estou muito feliz. Eu vou comemorar muito. Né? Porque o pessoal fala, não, tem que ser, buscar tal... Não, se eu fizer o primeiro dia, completar a primeira maratona do primeiro dia, eu vou voltar... Pô, eu fui lá para o outro lado do mundo, entre a China e a Mongólia, e corri pelo menos uma maratona. Para mim já ia ser maravilhoso. Porque para estar lá na linha de largada, foi um grande desafio, porque eu tinha que convencer as empresas. Tinha um custo para ir para lá, não era barato. E depois eu tinha que convencer profissionais para que eu conseguisse me preparar e conhecer meu corpo para estar lá. Eu não tinha médico, não tinha nada disso. Eu fui atrás, fiz parceria, por exemplo, com a Escola Paulista de Medicina para fazer os meus exames. Né? Fiz todo o meu check-up lá no CEP, Instituto Sono, né? Todos esses lugares. Fiz meus exames cardíacos lá no Dante Pazanese. Então, assim, tudo pessoas que foram um falando com o outro e abraçaram, até chegar no Dr. Joaquim Grava, que ele abriu a fisioterapia e falou, não, a gente também quer aprender com o que você vai fazer. E aí eu fiz todo o meu trabalho de propriocepção, de força, de equilíbrio, dentro da clínica de fisioterapia esportiva. E, assim, o carinho, o respeito que os profissionais de fisioterapia me proporcionaram, me deram segurança para subir as montanhas na Mongólia com uma confiança gigantesca de que eu não ia fraquejar ali, né? Então eu fiz o deserto de Gobi sem ter nenhum tipo de lesão. Eu só tive uma bolha no 5º dia. Eu tive uma bolha só no pé, uma bolha no meio do pé no 5º dia. Impressionante. Eu fiz uma bolha ontem correndo 8 quilômetros. Qual que é a dica, hein, Carlos? Disso, viu? A gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo os macetes de você cuidar do seu pé, passar uma pomada, escolher a meia certa, até a própria postura, né? De você bater o pé no chão com mais tranquilidade. Tudo isso daí você vai pegando, é lógico, com experiência, né? De errando aqui, errando. Eu errei muito, porque na época que eu comecei a correr, nos anos 90, não tinha podcast, não tinha YouTube, não tinha tantas dicas. Você tinha que perguntar para o outro atleta. Eu me lembro que quando eu fui correr a Conrad, em 98, tinha um brasileiro que tinha ido, o Márcio Milan, em 97. Daí eu falei, eu vou ser o segundo a correr a prova. Aí fui, perguntei, né, o que ele comeu, tal, aquelas coisas todas. E fui para lá, e você erra bastante também. E aí você vai aprendendo, né? Com roupa, com comida, com todas essas coisas. Hoje a gente tem, bilhões de tutoriais. Muito mais fácil, Muito mais fácil. A tecnologia melhorou. Antes a gente tinha camiseta de algodão. É verdade. Rasgavam todo o peito, porque raspava, tinha muito atrito, caixa de assadura, né? Então, assim, essas provas, que nem os 4 desertos, eu conheci meu corpo através dos especialistas. Foi também na época que eu fiz o exame de ressonância, foi feito no prédio do GRAAC. Ali eu conheci o GRAAC. Ali eu me sensibilizei
com a causa do hospital, do GRAAC, das causas das crianças com câncer. Ali eu decidi que eu não ia correr só por medalha. Eu falei para as crianças que eu ia correr lá na Mongólia, na China, e que eu ia correr por elas. Eu não sabia como que eu ia correr por elas. Eu só decidi naquele momento que eu conhecia a história delas. E aí eu fui para lá pensando como que eu ia correr pelas crianças. E aí conhecendo uma atleta que também era uma jornalista da CNN, né? Eu não sabia que ela era jornalista. Ela correu comigo no quinto dia, que era Itapalonga. Nós fizemos juntos, né, as montanhas. E ali eu comecei a ensinar um pouco do português para ela, ela me ensinou inglês, demos muitas risadas. E aí ela fez a pergunta, né, por que eu andava com aquelas sandálias, né, horríveis, no meio de tanta pedra pontiaguda? Aí eu falei, não, porque são confortáveis e elas são meus patrocinadores. E porque você tem que estar com um sorriso no rosto, né? A gente está aqui nesses lugares, entrando em grutas, subindo paredões, passando frio, caçando calor, entrando em rio gelado, e você está sempre sorrindo. Aí eu falei das crianças do hospital, né? E no final das contas, dias depois da prova, ela fez uma matéria na CNN falando que a maior experiência que ela teve foi com um atleta brasileiro que tinha sandálias feias no pé, mas que tinha um sorriso lindo no rosto, porque ele transformava quilômetros em sorriso. Então ela me deu a ideia, né, de transformar quilômetros em cura, transformar quilômetros em sorriso. E aí eu criei essa campanha de vender meus quilômetros para ajudar também o hospital. Foi a partir dali que eu tive essa ideia. Então, esses desertos, todos os dias, cada etapa, você corre com 15 quilos de equipamento nas costas, com comida, tudo. É a prova de autossuficiência. Você não pode receber ajuda externa. A organização te dá água a cada 15 quilômetros e o acampamento para você dormir, que é uma tenda para 6 pessoas, uma fogueira com água quente para você preparar sua comida. Só isso. O resto é você gerenciando o que você tem na sua mochila durante 7 dias. Corre nos 4 primeiros dias uma média de 42 quilômetros, no quinto dia uma média de 80 a 100, no último uma média de 5 a 15 quilômetros. Então, é uma prova que você tem, e é lógico, tem notas de corte, né? Tem tempo de corte, você tem que chegar dentro do tempo, senão você está fora da prova. Se você jogar lixo, você é punido com mais horas ou é desclassificado. Então, assim, todos os atletas, não importa o que você tenha na sua mochila, se é uma tampinha, um gelzinho, você tem o lixinho já na mochila que você tem que trazer para o acampamento para eles destinar, voltar no helicóptero e destinar de forma certa e não deixar nada na natureza. A gente já tem o impacto das nossas passadas lá e a gente não vai deixar lixo lá. Então, quando eu vejo muitas vezes as pessoas correndo aqui, eu fui ver a Maratona de São Paulo, incrível o tanto de gel no chão, quanto de garrafinhas, não só na pista, mas eu andei por ali nos gramados, fora da prova isso já. Um problema cada vez maior mesmo. Não custa nada colocar no bolso, né? Eu, quando eu tomo meu gel, coloco no bolso. Coloca na mochila, coloca no bolso. Exato, pô, é tão simples, não pesa nada, né? E muitas vezes a organização coloca as lixeiras ali perto de um posto de hidratação e as pessoas jogam fora, né? Outro dia fiz a Track and Field Cidade de Jardim, aí peguei uma garrafinha para tomar 2 quilômetros depois do posto de hidratação. Eu não tive coragem de jogar na rua, eu peguei e falei, vou colocar no meu bolso, né? Porque ali no meio da marginal, falei, ninguém vai varrer aqui depois, né? Pus no bolso. Aí no meio do caminho ela caiu, eu só percebi, sei lá, 100, 200 metros depois, fiquei me sentindo mal com isso, né? Eu acho que é importante essa conscientização, né? Corridas de montanha, né? Vocês têm muito mais essa consciência, esse respeito com a natureza do que a gente tem, né? E natureza, eu digo assim, também a natureza da cidade, né? A nossa cidade, cuidar da limpeza, etc. Né? O mundo ao redor, independentemente de ser uma cidade ou um deserto, né? O mundo ao redor, fora do seu próprio umbigo. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para o Carlos. Carlos, boa parte dos nossos ouvintes são corredores de provas de corrida de rua, né? As provas mais tradicionais. Aí, falando dessas provas dos desertos, né? Gobi, Atacama, Saara e Antártida, como que funciona
comparativamente, né? Quantos inscritos aproximadamente tem uma prova dessa, né? Porque a gente está falando aí de uma prova tradicional aqui da cidade, tem pelo menos 3, 5 mil inscritos. Quantos inscritos há mais ou menos em cada uma dessas provas? Qual aproximadamente é a taxa de conclusão, né? Qual porcentagem de pessoas conclui uma prova dessa? Existe um pré-requisito para você se inscrever numa prova dessa magnitude? Você precisa ter alguma pré-ultramaratona no seu currículo? Quais são os critérios da organização nesse sentido? A prova são pouquíssimos atletas que participam, média de 100 a 200 atletas, dependendo da etapa. Né? A Antártida, por exemplo, não chega a 30 atletas. O máximo que teve na Antártida foram 50, porque para fazer a Antártida, você tem que completar os outros 3. E aí você tem o direito de correr a Antártida. E para estar se classificando para você ser aprovado lá para fazer a prova, no mínimo ter feito prova de 100 quilômetros, tem um tempo, né, que eles exigem, cada ano vai mudando isso também, para você não correr risco de estar colocando pessoas totalmente despreparadas em risco, no meio de um ambiente que é um ambiente muito isolado. Se você se perde num local desse, tem resgate, mas você sabe muito bem que depende de vários fatores. Você está na natureza extrema, a quantidade de horas que esse resgate chega, dependendo da sua postura também, que a postura de cada atleta conta no salvamento dele também, né? Porque muitas vezes a pessoa entra em desespero, toma atitudes e toma decisões precipitadas que pode complicar ainda mais a situação que ele está ali na natureza. Então, assim, tem um critério de classificação, tem que ter feito algumas outras maratonas, é avaliado tanto por médicos, você manda o seu currículo, manda as provas que você já fez, eles aprovam. Aí depois tem a parte financeira, que não é pouco, nada barato, são provas caras, porque são provas de expedições, né? Pra você ter ideia, as provas custam $3.800 a inscrição, né? Aí você só tem direito a um hotel uma noite anterior de ir para o deserto e uma noite depois de que você voltou para o deserto. Né? Então, 2 noites que eles oferecem com alimentação inclusa, tudo. Mas, e o resgate, a equipe médica, que é uma expedição. Você vai se deslocar de uma cidade base para um local extremamente isolado e você vai percorrer, e a logística para cada ambiente desse não é fácil. Você não leva GPS, você segue bandeirinhas, então você tem que ter uma atenção dobrada para não se perder e ter posturas que realmente ajude toda essa logística a funcionar. Por isso que eles avaliam muito o atleta que vai participar, porque se esse atleta tem tem ansiedade muito grande, e ele está lá no meio do deserto Saara e toma uma decisão errada, você pode ter o melhor resgate do mundo, você fica lá. No Nepal, por exemplo, você está lá a 6.000 metros de altura, dependendo do tipo de bifurcação de montanha, você pode ficar num local e ninguém te vê, né? Você não será resgatado tão facilmente. Então, tem lá o localizador, satélite, né? Como chama? O iPod lá, que vai te localizar, mas aqui também não é tão exato. Sim. Aí é isso que as pessoas têm que entender, né? Que depende também muito da nossa postura ao percorrer uma prova na natureza. A gente tem que ter uma autopreservação também, uma autoconsciência, não fazer loucura. Sim. E aí complicar tudo, né? E aí pode se perder vida. Então, o risco é grande. Mas, assim, a organização é impecável, a organização gera uma confiança extrema, tanto que eu fiz 15 ambientes, né? Nesses anos todos eu fiz 15 lugares remotos, não foi só os 4 desertos, né? Eu fiz ainda a ilha de Madagascar, ilha do Sri Lanka, os vulcões do Equador, o deserto de Wadi Todos Rum, a na mesma Jordânia. organização ou não? Tudo a mesma organização, Qual que é o mesma nome quilometragem, chama Race the Planet.
The Race The Planet. Legal. Então, a organização, eles são americanos, ingleses, e a sede fica em Hong Kong, ou seja, bem global, né? Legal, muito legal. Ô, Carlos, eu percebo que vai parecer um pouco paradoxal o que eu vou falar. Uma pessoa que foi para os extremos, os lugares mais extremos do mundo, distâncias inimagináveis, mas eu percebo que você tem um perfil, assim, conservador, assim, calmo. Você não me parece uma pessoa que vai entrar numa prova dessa querendo acelerar, querendo fazer... Você está sempre colocando a segurança, olhando o seu corpo, olhando o seu entorno. Então, você se considera uma pessoa, assim, de uma certa forma, não conservador no sentido ruim da palavra, mas no sentido de racional, de perspicaz, cuidadoso com o seu corpo, com o que você está fazendo, e talvez por isso que você tenha tanto sucesso. Não sei se alguma vez você já teve que abandonar alguma prova, acho que isso pode acontecer por várias condições, mas me parece que você tem uma taxa de sucesso aí nesses desafios, que são muito extremos, muito alta. Eu acho que talvez essa personalidade ajude muito, né? O nome disso chama-se medo. Se você tem medo, você planeja, você treina, você respeita seus passos, respeita as pessoas, respeita o ambiente. Então, o medo é importante. É lógico, você não pode colocar o medo. Eu sempre falo assim, tem a sua mochila, coloca o medo, mas lá no fundo da mochila, lá embaixo. Você sabe que ele está ali, você tem que ter esse medo para te dar segurança. Se você colocar ele logo em cima... Aí ele vai te paralisar. Aí ele te paralisa, se torna pânico e aí já não é o medo. Não vai te ajudar em nada, vai só te travar. Então, eu sempre, lógico, tive medo de não voltar, né? O medo de ficar lá. Isso aí tem que existir para qualquer um. Quando eu saltava de paraquedas, as pessoas, você não tem medo, você é coragem. Sim, eu tinha muito medo. Eu tenho medo de altura. Se você me levar num prédio alto, eu vou ficar com receio de ir ali na frente ali, e olhar para baixo. Lá no avião, eu já me sentia mais solto, né? Porque o avião, você não vê nada se movimentando lá embaixo. Parecia um mapa só, então você se sente mais seguro. No prédio você vê tudo se movimentando, aí dá aquela sensação estranha da altitude. Mas assim, mas com medo eu ia lá, olhava, estudava bem a dobragem de paraquedas, tudo, entrar e sair do avião. E isso me trazia insegurança e eu nunca tive nenhum arranhão quando saltava de paraquedas. Na corrida eu tive pouquíssimas, quase zero lesão. Pouquíssimas, quase zero. E eu em 2011, no Nepal, os 250 quilômetros, eu completei 103. Eu decidi sair da prova no terceiro dia, porque a altitude, ela foi muito forte comigo. Eu me senti assim, tontura, sabe aquele momento que você está caindo, que você não sabe por que você está caindo? Eu caí três vezes na montanha. Caramba. E as 3 vezes assim, que eu não sabia por que eu caí. Entendi. E aí eu cheguei um determinado momento, é lógico, senti enjoo, senti tontura por causa da altitude. Tem gente que desmaia na altitude, tem gente que não sente nada. Então cada corpo é um corpo. E eu no terceiro dia, a 6.000 metros, tava um trapo lá e eu caía assim, caía que nem uma criança quando tá aprendendo a andar. E aí eu decidi não avançar, porque eu ia pegar uma parte que o clima mudava muito rápido e eu poderia ficar lá. Sim, com certeza. E aí o resgate poderia demorar dias se eu não avançasse. Então eu decidi ficar para preservar a minha saúde e preservar a logística da prova também. Sim, sim. Porque você quer fazer uma loucura e aí você vai dar trabalho para as pessoas. Exatamente. Entendeu? Tem que ter bom senso, não é só... até seria um pouco de egoísmo, né? Se você não tá bem, eu vou. Você não tá só se prejudicando. Você tá prejudicando toda uma logística. Prejudica todo mundo. Mas assim, eu fiquei extremamente feliz nessa prova do Nepal, porque imagina você passar de 5.000 metros de altura e você correr 100 quilômetros nessa altitude. Para mim foi assim, uma experiência incrível. O povo nepalês me tratou assim, com um carinho gigantesco. É um dos lugares que eu quero voltar, né? Aquela montanha Annapurna. A Annapurna, ela tá lá, para quem não conhece o Himalaia são as 10 montanhas
mais altas do mundo, que elas têm acima de 8.000 metros. A Annapurna está, acho que 8.019. O Everest está 8.848, né? É o mais alto. E a Annapurna é a montanha mágica, né? É uma montanha incrível, assim. E eu fiquei, quando eu saí desse trecho, que eu voltei com a organização, eu meio que dormi, né? O cansaço estava tão grande que eu dormi no acampamento. Não era no acampamento, eram as casinhas da montanha de Sherpas, né? E quando eu acordei cheio de criança Sherpa ao meu redor. E quando eu acordei, elas tudo gritando namastê, 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 né? E foi incrível aqui para mim, porque eu peguei tudo que tinha na minha mochila de comida, de doces, né? Jujuba. E aí compartilhei com elas e dei muita gargalhada, mesmo não entendendo o que elas falavam, a gente se entendeu no olhar, né? Nos gestos ali. Então, a gente tem que ter essa consciência, saber a sua força ela é encontrada no momento que você tem consciência da sua fraqueza. Quando você percebe que você é fraco, que você é frágil, não fraco, frágil, você busca ajuda, você se prepara e você caminha, corre, toma decisões que sejam sensatas. Quando você não tem essa consciência, você acha que você é eterno, que você é infalível, aí o risco é grande, porque daí você quebra a cara, né? Você simplesmente você vai levar seu corpo a um momento de colapso, e aí não é legal, né? E você não vai dar só trabalho para você vai dar trabalho para as pessoas que te amam, as pessoas que estão ao seu redor. Então eu sempre tive muita consciência disso, que eu tinha a consciência do começo, meio e fim. Eu vou saborear e vou voltar para brincar com meu filho. Vou saborear e vou voltar para compartilhar com meus amigos aquela experiência, vou celebrar com eles, a comemorar e agradecer quem apertou minha mão. Então, não é simplesmente colocar a mochila e sair correndo de qualquer jeito. Claro. Né? Se você sair correndo com toda a intensidade do mundo, vai para a academia e puxa ferro um atrás do outro, sem consciência, aquilo ali é só esforço físico. Você percorreu uma jornada, você tem que usar a sua inteligência. Perfeito. Né? Para estar ordenando para os seus músculos o melhor movimento, a melhor postura, a melhor decisão. Com certeza, esse medo que fica no fundo da mochila ali, ele gera respeito, né? Você respeita a prova, você respeita cada quilômetro, né? Como você falou ali no começo da nossa conversa, que cada quilômetro importa. A gente vê muito isso já em maratona, né? Você precisa respeitar a distância, você precisa se respeitar, conhecer os seus limites. A gente já falou em outros episódios que durante uma maratona muita coisa passa pela cabeça, né? Uma prova já longa. Agora imagina quando a gente está falando em ultra distâncias, né? Em ultramaratonas. Carlos, eu tenho uma pergunta aqui. Esses climas extremos, né? Que você já enfrentou ao longo das suas provas, exemplifica para as pessoas assim, de forma quantitativa, o que é um clima extremo, assim, tanto para menos quanto para mais? O que você já enfrentou de, putz, já peguei menos 20, já peguei 50 graus, o que você já enfrentou? Quando você fala em, poxa, o clima muda muito rápido, como, assim, durante o dia tá X, durante a noite tá Y, é vento, é chuva, o que você já enfrentou? Tá. Bom, nós como seres humanos, a maior parte dos seres humanos está onde? Está confinado, está preso nos lugares onde a temperatura chega no máximo 35, 37, onda de calor, né? 37 graus hoje. Até alguns anos atrás, até 33, 34, mas 37 hoje está normal. Altitude de até 1.800 metros, né? Baixas temperaturas, a grande maioria até menos 5 graus, depois tem os polos e os países gelados mesmo, mas assim, a grande maioria está em ambientes com a temperatura até agradável. A Antártida, por exemplo, chega a menos 60 graus no verão. A gente pegou um dia de menos 63. A maior parte do tempo foi menos 40, com ventos que chegam a 120 km por hora.
a gente Meu pegou Deus. uma média de vento de 80 a 100 km por hora, né? O Saara, do meio-dia às 2 da tarde, 54 graus. A Meu mesma Deus. coisa a Namíbia, a mesma coisa o deserto da Jordânia. Esses 3 desertos eu enfrentei temperaturas que chegou a 54 graus nesse tempo, nesse horário, do meio-dia às 2. Das 2 para frente começa a amenizar. Por exemplo, no Saara, a temperatura baixa até 20 graus, 18 graus à noite. Uhum. No Atacama, a gente tem o chamado amplitude térmica, né? A amplitude térmica é você pegar uma temperatura de 40 a 44 graus de dia, quando chega ali 4 horas da tarde, que o sol baixa na montanha, ele começa a baixar na montanha, aquela temperatura cai muito rapidamente. E não é aquela coisa 40, 43, não. É de 10 graus para baixo. Assim, 10 em 10 graus, né? E se você não estiver preparado com a roupa, assim que o sol baixou, você já tem que começar a fazer a transição de roupa, senão você pode ter uma hipotermia. A amplitude térmica, que é essa mudança radical da temperatura, é o que causa maior problema para os corredores no ambiente da natureza. Ela está uma temperatura de 40, de repente está 20, está 10, está 5, rápido demais. Na Namíbia acontece muito isso também. A gente chega a 54 graus de dia, quando dá 6, 7 horas da noite, está 5 graus. Nossa. É extremo. É muito frio, né? A variação acho que é pior do que o valor absoluto, né? Isso. Na Antártida, não. Antártida, o que acontece? Eu não senti frio na Antártida. E o meu maior medo era sentir frio. Porque a roupa foi muito eficaz. Então, o cuidado da escolha da roupa, pesquisar, ouvir os especialistas, participar dos fóruns, que nem a organização durante um ano antes da prova, eles faziam vários fóruns com pessoas que já vão para a Antártida, os russos, eles mesmos, os americanos, que fazem expedições, atletas que participaram das provas anteriores, davam dicas, desde a meia, a jaqueta, luva, óculos, tudo. Então, assim, a maior parte da minha roupa, que eu corri a Antártida em novembro de 2008, a maior parte da minha roupa foi tudo fora. A bota, que era da Crocs, veio do Canadá, a meia veio da França, a calça veio do Canadá. Entendi. A jaqueta foi a única coisa que eu comprei aqui. Então, assim, um monte de roupa, que na época não tinha muitas lojas de aventura aqui, que tinha roupa de neve, né? Essas roupas para neve. Então, 3 camadas, né? Você tem a segunda pele, o fleece e o Gore-Tex, que é a jaqueta que expulsa o suor, mas protege da água e da neve. O fleece você só expulsa e a segunda pele também só expulsa, ou seja, você não congela porque você não tem o suor acumulado na sua roupa. Então, assim, as temperaturas extremas, e era tudo inédito, né? Não é uma coisa que Carlos, como você treinou para a Antártida? Treinei na Serra da Cantareira, treinei na Imigrantes, Sim. treinei na Anchieta. Foi esse meu treino para a Antártida. O friozinho de final de tarde de São Paulo, só isso. O da Antártida, o que fez diferença foi a roupa e, é lógico, o condicionamento que você tem que ter aqui para fazer qualquer prova dessa, tem que se condicionar. E o resto é você que nem você falou, ser conservador muitas vezes, para não quebrar ali, para não ter uma lesão e voltar com um problema maior. Ô Carlos, a gente tá vendo aqui todos esses feitos, né? E às vezes pode parecer que, pô, encontrou a coisa que você gosta e começou a viajar pelo mundo, mas a gente sabe que viver do esporte num país como o nosso tá longe de ser... É mais uma outra maratona que você tem que correr diariamente. Então eu queria fazer uma pergunta aqui, na verdade algumas. Hoje você vive só do esporte? Essa é uma dúvida que eu tenho. E em que momento que isso aconteceu? Conta um pouquinho sobre como que é essa busca por patrocinadores, que eu sei que não é fácil, eu já ouvi algumas outras entrevistas suas. E de modo geral, qual é o desafio que uma pessoa que não é jogador de futebol, não é
Assim, jogador de futebol é exceção, embora a gente sabe que a grande maioria dos jogadores não são os milionários que a gente vê, né? Tem muito jogador de futebol que tá jogando em time pequeno e ganhando, às vezes, até não tanto. Mas pô, um ultramaratonista no Brasil, né? Eu acho que, assim, os seus feitos são muito maiores do que o reconhecimento. Você tem reconhecimento, né? O próprio Murilo já te conhecia, eu já te conhecia dentro desse nicho da corrida, mas eu acho que você merecia muito mais, né? Então, assim, conta um pouquinho dessa parte pra gente. Bom, a ultramaratona maior é conseguir ir para a ultramaratona. Uhum. Simples assim. E eu estava até uma vez conversando com o Jim Carnazes. O Jim Carnazes é o principal atleta americano, ele correu os 4 desertos junto comigo. Uhum. É um cara, quando veio para o Brasil, ele lançou o livro, tinha filas e filas para tirar foto com ele. Uhum. E assim, ele falou um dia para mim, Carlos, se você morasse nos Estados Unidos, você seria uma celebridade. Uhum. Você teria não só reconhecimento, mas valorização. E eu concordo. Eu tive muito reconhecimento na minha vida. Eu fui reconhecido pelos meus feitos. Eu ganhei prêmios. Eu fui eleito super-humano pelo Stan Lee, da Marvel. Uhum. Imagina, você crescer assistindo o Homem-Aranha, Pantera Negra, Homem de Ferro, e de repente Uhum. você ser um personagem da vida real de um documentário idealizado pelo Stan Lee, um dos maiores desenhistas do mundo, né? Eu saí nas grandes mídias mundiais, como NHK do Japão, como a Al Jazeera no Oriente Médio, como a BBC em Londres, CNN nos Estados Unidos. Isso é reconhecimento, Com né? certeza. Ganhar prêmios como o Spirit Award, ganhar o livro dos recordes brasileiro por 2 vezes, isso é reconhecimento. Ter as pessoas mandando mensagem para você diariamente e falando que, pô, comecei a correr porque eu vi uma frase que você escreveu, ou li seu livro, ou ouvi um vídeo seu, eu me inspirei naquela prova que você fez. Pô, isso é reconhecimento, é maravilhoso. Isso te enche de alegria. Mas valorização, pouquíssimo, pouquíssimo. Todos os projetos, todos os desafios que eu desenhei sempre foram assim acompanhados de grandes nãos e grandes resistências. No início, lá atrás, com certeza as empresas achavam que eu não teria capacidade de fazer essas realizações. Tanto que a maior parte das empresas que apoiavam não era nem brasileira, eram pessoas que não falavam a minha língua. As pessoas que não falavam. Os primeiros contatos que eu tive de patrocinadores grandes foram pessoas que não falavam a minha língua. Poloneses, americanos, japoneses, né? E Pessoas que acreditavam mais, né? Que acreditaram mais em você e talvez que olhavam com culturalmente. muito valor, com Aham, muito valor aquilo que eu estava fazendo. sim. Não me nivelava por baixo, vou falar assim. Uhum. E assim, eu tenho que agradecer, por exemplo, tem a Tegma. A Tegma tem 15 anos comigo. 15 anos. É a empresa que meus pais trabalharam. E eu trabalhei 10 anos. E que sempre valorizou o meu trabalho, sempre acreditou, e isso a longo prazo. Nós estamos comemorando 15 anos juntos. Os pequenos comerciantes, sabe, aquele de bairro, Sim. que apertou minha mão com pequenos quilômetros, vamos falar assim. Esses foram os verdadeiros pessoas que me apoiaram ali, que valorizaram. Mas sempre tive, cada projeto é um produto, e cada projeto sempre tive muita dificuldade para vender. Hoje, por exemplo, eu desenhei o projeto da Transamazônica. Eu vou cruzar a Transamazônica em setembro. São 4.260 quilômetros, 90 dias, em prol do combate ao câncer infantil. Eu estou vendendo os quilômetros também para estar uma parte ser para o desafio, uma parte é doado para o hospital. Mas, no momento, eu só estou com a Tegma e a Inovare, né, que é uma empresa na construção civil, que é um comerciante, né, também pequeno, mas eu preciso de empresas para somar, para conseguir fazer esse projeto. Eu vou levar uma pessoa comigo. Esse desafio, eu vou ter uma pessoa do meu lado de bicicleta para levar uma tenda, levar fogareiro, levar as coisas que eu preciso para acampar, que a maior parte do tempo vai ser acampado, porque muitas cidades não existe durante o percurso. Eu vou passar quilômetros só entre
floresta de um lado e do outro, e a rodovia no meio, né? E então eu tenho que conseguir esses apoios aí para chegar em setembro da largada do desafio. A empresa de tênis, eu sempre fui embaixador de várias marcas. Hoje eu estou sem nenhuma marca de tênis. Não tenho patrocínio de nenhuma marca de tênis. Então, ao longo desses anos aí, eu sempre fui piloto de teste, né? Eu representei pelo menos umas 6 marcas de tênis aí nesses desafios todos. Mas nesse momento eu estou sem marca de tênis. Faz um ano que eu estou sem contrato com nenhuma marca de tênis. E o tênis é o meu pneu, né? O tênis é a minha... Claro. é o carro-chefe. Né? Sim. Então, assim, muitas pessoas pensam assim, mas você já tem uma experiência, então é muito mais fácil. Não. Todos os projetos têm o desafio para você conseguir trazer as empresas. Eu hoje realizo palestras, eu não só vivo de patrocínio de empresa, eu realizo palestras corporativas, em convenções, encontro de líderes, todos os formatos, desde a microempresa até grandes empresas multinacionais. Eu realizo palestras sobre planejamento, foco e execução, busca de metas, sobre superação. Então, tem vários temas, gerenciamento de risco, né? Eu realizo essas palestras para todos os formatos de empresa, no Brasil inteiro. Mas, para os projetos que eu preciso implementar para conseguir ter uma segurança, né, para realizar esses desafios e também conseguir somar isso para estar gerando doações para a causa que eu acredito, que é combater o câncer infantil, eu preciso ter parceiros. Então, nesse momento, eu estou buscando, estou fazendo aqui, mandando vários e-mails para as empresas, recebendo vários nãos. Passando por isso novamente, né? Assim como no passado, né? Você já sabe que é assim. É que nem eu falei no início, a vida é resolver problemas. Então, eu estou aqui para resolver problemas e eu tenho certeza que em setembro eu estarei lá em Lábrea, no Amazonas, dando a largada desse desafio demais, esse desafio gigante, correr a rodovia transversal, né? Vou correr lá de oeste a leste, saindo do Amazonas, vou percorrer 7 estados e chegar em Cabedelo, na Paraíba, 4.260 quilômetros em 90 dias. Perfeito. Eu até ia deixar isso mais para frente, mas já que a gente tocou nesse ponto, Carlos, ontem eu estava querendo comprar seu livro, entrei no seu site e comprei, não sei, acho que 15 quilômetros lá. Então, pelo que eu entendi, você vai aumentando o número de quilômetros, uma parte para sustentar esse projeto, que obviamente não é um projeto barato, nunca é, né? Uma coisa tão longa, complexa, com uma logística enorme. E uma parte vai para o GRAAC, que eu acho que é uma coisa super legal que você faz, e não é de hoje, né? É importante destacar, né? Isso daí você já faz isso há anos. Então, você vê, temos o desafio de conseguir levantar projetos dessa magnitude e ainda colocar uma causa nobre, então acho que merece aí todo o reconhecimento. Então, para quem, eu vou deixar na descrição aqui, gente, para quem quiser comprar o livro, que a gente pode falar a seguir, que é o livro Além dos Extremos, e contribuir para esse projeto, que é o projeto para esse ano, né? Vai ser agora em 2025. Então, 4.260 quilômetros em 90 dias pela Transamazônica. É isso? É isso. Vai ser setembro, início de setembro, terminar em dezembro. A ideia também, eu vou estar registrando o meu dia a dia, né? Minha jornada, eu tô conversando com algumas mídias aí. Vai ter boletins semanais, né? Pô, legal. Como foi aquela semana na rodovia, para as pessoas acompanhando também. Cria uma campanha que é assim, transforme quilômetros em cura. Então as pessoas vão ter lá, comprei um quilômetro, que é R$5. Ela ganha um certificado de gratidão. Comprou, 10 quilômetros, ganha um adesivo. 15 quilômetros, um livro. Comprou 21, comprou o livro, o adesivo. Tem caneca, tem camiseta, tem palestra. Então, assim, vai ter algumas recompensas e, ao mesmo tempo, também elas vão estar ajudando, né, a implementar esse desafio e a causa do combate ao câncer infantil. E também as pessoas que comprarem quilômetros vão poder mandar uma mensagem, escrever uma mensagem e mandar para mim, pelos contatos que estão lá no link, né? Manda para mim a mensagem com nome, sobrenome, qual cidade, que no final vai ser editado um livro também,
um livro da Transamazônica, mas esse livro com mensagem para as crianças do hospital. Então, cada pessoa que comprar quilômetro, ela vai poder deixar uma mensagem e ela vai estar incluída nesse livro, e esse livro vai ser compartilhado com os pais, com os médicos, com as crianças, adolescentes do hospital, que vai ser também uma mensagem fortalecedora aí nesse processo que eles precisam para vencer, né, essa doença grave. Muito bom. E que dia que vai começar esse desafio, Carlos? É em setembro, mas tem dia já? Se você falou, me perdi, desculpa. A ideia é começar dia 9 de setembro e terminar no dia 7 de dezembro. Tá. Eu começo dia 9 de setembro em Lábrea, no Amazonas. Lábrea é perto lá de Humaitá, né? A cidade mais próxima a chegar lá é Porto Velho. De Porto Velho, o Humaitá chega lá. Aí eu vou pegar e chegar depois no final, vai ser na cidade de Cabedelo, na Paraíba, né? Então eu vou passar pelo estado do Amazonas, estado do Pará, Tocantins, Maranhão, o Piauí, Ceará, Pernambuco e Paraíba. Ceará e Paraíba. Boa. Muito bom, muito bom. Antes da gente continuar, eu vou pedir para todo mundo que está acompanhando a gente essa conversa absolutamente engrandecedora, quem estiver vendo pelo YouTube, dar aquele joinha, curtir esse vídeo para espalhar esse podcast, levar aí a história do Carlos a mais pessoas, se inscrever no nosso canal no YouTube. Quem acompanha no Spotify, não se esqueça de nos seguir no Spotify, avaliar o podcast, isso ajuda a gente bastante. E também, para quem puder, quem quiser acompanhar a gente pelo Instagram, onde a gente tem conteúdos que vão além do podcast, a gente tem conteúdos curtos no formato do Instagram, que são verdadeiras bombas de conhecimento de curta duração. Então, 1 minuto e meio com muito conhecimento em pouco tempo. Então, nos acompanha por lá. E, para quem puder, para quem tiver disponibilidade de contribuir com esse nosso projeto, temos também o nosso Apoia-se. Nosso Apoia-se que passou por uma reformulação, aonde para aqueles nossos ouvintes mais aficionados, a gente tem recebido mensagens, olha, eu ouvi todos os episódios desde o número 1. Para esse tipo de pessoa, a gente tem sempre um episódio bônus, que no mês de abril é um episódio que a gente vai destrinchar o ciclo de maratona do Murilo, onde ele fala tudo sobre como está sendo a preparação do Murilo para a maratona de Florianópolis, que ele vai correr ainda esse ano. Queria aproveitar também para deixar a rede social do Carlos Dias, que é @CarlosDiasUltra, certo? Certinho. Tudo junto, tudo minúsculo, né? Correto. Perfeito. Então acompanha o Carlos lá no Instagram. A gente está falando aqui, gente, até pelo formato podcast, às vezes tem uma dificuldade de visualizar. Nossa, eu vi algumas imagens suas, você chegando com a bandeira do Brasil, outras imagens cercado de crianças, um sorrisão no rosto. Eu acho que para complementar esse conteúdo, tudo que a gente está falando aqui, assim, você enxergar a dimensão das conquistas, os lugares absurdos que esses feitos foram realizados, a alegria do Carlos, que ele transmite uma alegria e correndo mais ainda, né? Então, assim, dá para ver que você realmente está muito satisfeito a cada uma das chegadas que eu vi, cada uma das imagens que eu vi. Então, vale muito a pena conferir o Instagram do Carlos. Com certeza. Até aproveitando esse gancho aí, Carlos, o que mais te cativa aí nas ultramaratonas? O que mais te motiva? São as causas sociais? É uma coisa intrínseca? O que te empurra para frente, não só durante a prova, mas a continuar fazendo essas provas, né? Porque você poderia muito bem falar, não, já concluí aqui o que eu queria, minha missão, agora vou voltar a fazer meus 10K aqui e tá tudo certo, ou vou parar de correr, não sei. Eu vou voltar a jogar meu vôlei, meu handball e tá tudo certo. Então, o que te cativa nas ultramaratonas? E aproveitando também uma outra pergunta, na sua opinião, ultramaratonas, super distâncias, as super ultramaratonas, elas são mais um desafio ali mental, físico, um conjunto de ambas as coisas? O que você acha? Pô, a própria ultramaratona para mim é como se fosse meu parque de diversões, né? A possibilidade de você conseguir ter essa conexão verdadeira, né, com a natureza. Você tá ali, você e a natureza, sentindo, né, o calor, sentindo o cheiro, né? Eu tava até conversando com os amigos que são de Cuiabá,
falando, né, que na Antártida ter visualizado aqueles icebergs, o barulho dos icebergs, parecia fogos de artifício, aquela colônia de mais de 1 milhão de pinguins, mas sentir o cheiro também, né? De cada lugar desse você traz o cheiro. Quando eu lembro de um local, eu lembro do cheiro daquele lugar, né? E, por exemplo, no Sri Lanka, né? No Sri Lanka eu nunca senti tanto cheiro de pimenta que nem no Sri Lanka. Eu andava na rua, em todo lugar o cheiro forte da pimenta saindo dos restaurantes era enorme, tudo tinha pimenta. Então, é o encontro com a natureza, é o contato com povos que normalmente estão em lugares extremamente isolados, né? A recepção que eu tive, por exemplo, na Mongólia, o povo Uighur, né, que é um povo que fica ali entre a fronteira do Cazaquistão, Mongólia e China, um povo que eles se vestiram para a festa, aquelas roupas coloridas, né? As mulheres se maquiaram, pareciam um rosto de porcelana, para receber a gente ali no meio daquele deserto. As crianças da ilha de Madagascar, quando eu estava no 4º dia correndo na ilha, passei por um vilarejo, eu estava acabado naquele dia, estava muito cansado assim, e de repente veio uma multidão de crianças, me cercou, né? Foi uma das fotos que eu mais gostei assim desses ambientes, essa foto que um americano lá de Nova York, ele tirou essa foto, eu não percebi ele tirando a foto, porque eu estava tão feliz com as crianças, brincando com elas ali, dançando. Eu comecei a dançar que nem Nelson Mandela, e elas me cercaram, e elas davam uma gargalhada gostosa ali, e aquele momento ali, dali para frente, eu me senti outro atleta. Eu ganhei uma energia extra, né, para terminar a prova. Assim como lá no Nepal, né, a gentileza do povo nepalês me marcou muito, né? Esses lugares todos, esses encontros, né, me faz seguir, me faz continuar realizando esses desafios. O poder de aprendizagem que esses desafios nos dá é inigualável. O desafio que ele proporciona para a gente na nossa vida de aprendizagem é grande, que eu tenho que buscar conhecimento constantemente. Também a causa é muito importante. Eu sempre falei para as crianças que eu ia seguir incansavelmente. Quando eu falo seguir incansavelmente, é de forma constante. Enquanto eu estiver respirando, enquanto eu estiver aqui nesse plano, eu vou fazer, de alguma forma eu vou estar junto com eles. Então, quando alguém me pergunta, agora você vai se aposentar, né? Eu falo, a aposentadoria é quando eu não ter mais, é quando eu der o meu último suspiro. Aí chama-se aposentadoria. Enquanto eu estiver vivo, eu vou me movimentar, eu vou buscar novos desafios, eu vou viver de forma entusiasmada, vou agradecer a minha vida. Eu não posso negligenciar a minha vida. Eu não posso deixar de vivê-la 1 minuto. Nem que eu possa partir amanhã, mas eu estou hoje aqui, por exemplo, com esse bate-papo maravilhoso com vocês. Isso aí é um presente, é um grande presente. Então, eu só agradeço todos os dias por eu estar aqui, tendo essa oportunidade de viver, de ter saúde, de ter um filho, para mim, que é o meu maior diamante, de poder passar para as crianças que elas vão vencer, falar para as pessoas que elas podem transformar o cenário delas, que elas busquem constantemente o conhecimento, compartilhem esse conhecimento, não se comparem, né? A comparação, quando uma pessoa se compara com a outra, as duas perdem. Deixa essa coisa chamada arrogância, essa coisa da soberba, joga para longe, tenha mais humildade, abrace mais as pessoas, aplauda mais as pessoas. Vamos criar um mundo com muito mais conexão do que um mundo de muros, né? Vamos criar pontes ao invés de ficar construindo muros o tempo todo. A gente sabe que nós estamos num mundo caótico, um mundo que está mais intolerante, um mundo que está mais agressivo, mas a gente tem que fazer um contraponto todo dia. E o esporte é a maior ferramenta, é a melhor ferramenta para que a gente consiga fazer esse contraponto, para a gente consiga vencer essas barreiras.
com certeza. Maravilha. Espetacular. Acho que uma coisa que eu percebo aqui, Carlos, eu acho que você é o terceiro ultramaratonista, né? Dentro desses 50 episódios. É, assim, eu vejo que tem algumas coisas em comum, várias, na verdade, mas assim, essa satisfação com a vida é uma coisa que eu percebo dentre os ultramaratonistas. Esse contato com a natureza, com experiências diversas, eu acho que é outra coisa. E ao mesmo tempo, eu percebo que o ultramaratonista, não quero criar rótulos aqui, não é essa a ideia, mas assim, eu percebo que ele é um ser que se ele estiver correndo ali e do lado a pessoa cai no chão, ele para, opa, tá tudo bem com você? Né? Assim, uma preocupação com o próximo que às vezes a pessoal não tô querendo criticar, até porque eu sou um corredor de rua, então, né? Você tá lá na sua maratona buscando o seu sub 3, como você falou, né? A pessoa e cai alguém do seu lado, você não vai nem ver, você vai reto, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode beber um pouquinho dessa água aí dos ultramaratonistas, que eu acho que tem muita coisa boa, assim. Essa generosidade, essa preocupação com o próximo, esse contato com a natureza, essa visão da vida, assim, um pouco mais... É mais leve, ao mesmo tempo é um pouco mais encantada com todas as possibilidades que existem dentro do mundo, né? Tantos lugares diferentes, pessoas diferentes, outras nacionalidades, outros ambientes e terrenos diferentes e climas diferentes. Então isso eu acho muito interessante. E aí... Eu acho que, desculpa, André, eu Não, acho que o pode falar. ultramaratonista ele aprecia mais o quilômetro a quilômetro, né? Eu acho que como não tem essa busca tão desenfreada ali para bater seu RP, um pace, etc., a gente, corredor de rua, é muito paranoico com isso, né? Então a gente não presta atenção em mais nada, a gente, qualquer 1 segundo, 2 segundos por quilômetro ali de diferença já é algo que a gente busca loucamente, né? Agora não, acho que na corrida de montanha, na ultramaratona, essa mentalidade muda um pouco, né? Acho que é mais ali o apreciar a prova, né? Seus desafios, A vivenciar conquista cada é uma outra. dessas coisas de forma mais profunda. Eu acho isso bem interessante. Realmente acho que a gente tem muitas coisas a aprender aí com eles. Eu acho que, assim, vocês fizeram lembrar a minha primeira prova de 250 quilômetros de 7 dias, que foi na selva amazônica. Em 2003, teve a primeira prova no Brasil, no meio da floresta amazônica, a Jungle Marathon, né? Foi a primeira de todas. E tinha 87 atletas, 8 brasileiros. E um marroquino, Karim Mostra, tinha ganho aquela maratona de sabres 10 vezes seguidas. Ele era o vencedor da prova, 10 vezes seguidas. E eu lembro que a primeira largada, eu estava tão assim... Eu tinha descoberto essa prova em um ano antes, no Arizona, numa revista americana, que era no Brasil. Eu consegui me comunicar com os organizadores lá em Londres, e aí eles vieram para o Brasil. Uma das pessoas era brasileiro, o diretor executivo da prova, aprovaram meu currículo para me participar dessa prova, a primeira de ângulo no meio da selva amazônica. Ou seja, era tudo novo para todo mundo ali, né? Uma prova no meio da floresta amazônica. E a largada, depois que teve hino nacional oficial, Itamaraty mandou a bandeira oficial lá de Brasília para cantar o hino nacional. Nós dormimos na aldeia indígena, tivemos a apresentação, né, de todos os rituais de boas-vindas que os indígenas fizeram para a gente, aquela conexão verdadeira, né, ali na floresta. E quando deu a largada, eu saí assim, parecia um foguete, né? De tanta empolgação. E aí, eu fiquei brigando no primeiro lugar, eu e o marroquino. Quando eu vi, estava eu e ele, nesse primeiro dia, brigando no primeiro lugar. É lógico que depois ele foi embora, né? Eu terminei lá entre os 12, 13 ali na frente. No final da prova, eu fiquei 7º no geral, foi uma colocação maravilhosa. Sem ter nenhum tipo de sequela, assim, de acidente, né? O meu companheiro de quarto, quando eu fui para lá, meu companheiro de quarto, que era aqui de São Paulo, no primeiro dia ele entrou um toco na canela dele, um toco de árvore, e teve que ser resgatado lá, fizeram a cirurgia num navio lá. Nossa. Ele nunca mais correu, nunca mais voltou para fazer corrida. Assim, naquele momento que eu estava entre os
brigando entre os primeiros, chegou no acampamento, o marroquino chegou em mim e falou assim, tranquilo, 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 cabeça, né? No jeito dele falar para mim, eu entendi tudo, que eu tinha que correr com a cabeça, calma, calma. Uhum. E é lógico, depois daquele primeiro dia, eu corri com a cabeça e soube trabalhar e não tive nenhum acidente, foi tranquilo. No segundo ano que eu voltei para a selva amazônica, já foi totalmente diferente. Eu peguei e falei assim, o quê? Eu vou ficar aqui, vou correr, voltar, ficar aqui atrás e vou saboreando. Uhum. Né? Lógico que eu tinha um ritmo, né? Eu tinha um ritmo, tudo, mas assim, eu fui saboreando mais do que, sabe, aquela coisa impensada. E assim, todas as minhas outras provas foram assim, e eu sempre fui e voltei sem ter nenhum tipo de lesão. Você tem que saber, lógico, cada atleta tem que saber o objetivo que ele quer alcançar e tem que se preparar para isso. Não adianta só ficar imaginando, eu vou conseguir esse objetivo e não ter preparação, tem um preço a pagar. Você quer ser o primeiro colocado, você vai pagar um preço altíssimo, né? Até de saúde, porque muitas vezes Claro. a gente fala do esporte saúde, um esporte competitivo de alta performance, muitas vezes Quase não é nunca, saúde, às vezes, quase nunca. Então, eu fiquei ali no meio nesses dois, eu busquei um equilíbrio ali de manter um ritmo, mas também não vou ficar me matando. Eu quero voltar para casa, mas vou trazer essa experiência, trazer essas histórias que eu vivi nesses ambientes. Quero voltar com essas histórias, eu não quero ficar lá. Essa é a real. E assim, o ultramaratonista, por ele enfrentar esse tipo de dificuldade, desde antes de começar a prova, e depois toda aquela dinâmica, né? Que é longa distância, você tem que saber lidar com sua mente, você tem que saber lidar com suas dores, você reaprende a lidar com suas dores todos os dias, todos os momentos. Não é uma coisa que você, porque você tem 30 anos, você já sabe. Não. Cada prova dessa, você tem sempre um novo aprendizado. Com certeza. Então, você consegue ter mais consciência e não se antecipar tanto nas decisões. Não ser fazer precipitações. Então, isso aí, a corrida, esses 32 anos fazendo esses tipos de provas, eu consegui me acalmar, vamos falar assim. Porque eu não sou tão calmo assim, que nem as pessoas imaginam. Eu fico indignado. Eu não gosto de injustiça. A raiva faz parte da vida do ser humano e eu não sou diferente. Então, mas eu prefiro saber lidar com essa força de uma forma diferente. Essa força da raiva, da indignação, eu vou para a estrada e corro. Vou para a estrada e corro e busco conhecimento e tento oferecer o melhor para as pessoas, para fazer esse contraponto. Eu não vou ficar dando soco na ponta de faca. Pelo contrário, eu vou mostrar uma atitude melhor para que as pessoas também tenham essa visão e mude de repente, a sua maneira de agir com outras pessoas e seja também ser humanos um pouco melhor. A gente tem que evoluir, a gente não é só mudar. Mudar, a gente muda todo dia. Você acorda, você dorme, você está mudando todo dia. Agora, e evolução? Será que a gente evolui todo dia? Diferente. Ô, Carlos, ouvindo você falar assim, acho que você está trazendo muita sabedoria aí. A gente teria espaço para mais pelo menos 2 horas de conversa. A gente está com o tempo aqui próximo do final. E eu acho que eu tô sentindo um gostinho de quero mais, mas eu acho que isso é legal, porque eu já vou convidá-lo para voltar, né? Então, assim, quem sabe lá em dezembro, depois, se você tiver disponibilidade, depois de você concluir mais um desafio, acho que a gente pode falar. A gente queria falar sobre treinamento, queria falar sobre alimentação. E aí a gente pode falar disso num contexto depois da sua prova. Acho que o convite está feito, tá? E assim, putz, eu tenho só que agradecer. Para mim, assim, eu já te admirava, depois que eu comecei a ouvir podcasts que você tinha participado, passei a admirar mais ainda, e agora, depois de ter tido o privilégio de interagir, mais ainda. Então, muito obrigado. Eu espero que você
consiga aí vender os seus quilômetros. Quem puder contribuir, eu já fiz minha parte, o Murilo vai fazer a dele. Com certeza. Assim, para que a gente possa fomentar o esporte no nosso país e dentro de um segmento que sinceramente, se eu fosse empresário, não sou, mas se eu fosse, aquela pessoa, que eu tenho certeza que a ultramaratona, né? Só uma coisa que eu acho que é interessante falar. A corrida está explodindo no nosso país, né? Então somos o segundo país com mais corredores no mundo. Estamos figurando aí entre uns países com o maior número de maratonistas. E ultramaratona é uma coisa que até pouco tempo atrás eu não ouvia falar. E cada vez mais eu estou ouvindo. Então, assim, o empresário que estender a mão para esse segmento nessa fase mais precoce, enquanto a coisa está começando a ganhar corpo, vai sair na frente. Então, se eu fosse dono de uma marca de tênis, eu com certeza investiria nisso, porque eu acho que é uma grande oportunidade que ninguém está vendo. Daqui a 5 anos, ou às vezes até menos, daqui a 2, 3 anos, as pessoas vão tomar um susto no tamanho que isso vai virar, né? E a gente sabe que em outros países, por exemplo, Estados Unidos, o segmento de trail, o segmento de ultramaratona é um segmento super relevante dentro do segmento da corrida. Então, assim, abram os olhos para uma oportunidade como essa. Minha mensagem aí para os possíveis patrocinadores. Mais uma vez, muito obrigado. Vou passar a palavra para o Murilo e, por fim, para você, Carlos. Não, é isso aí. Foi uma honra receber o Carlos aqui com essa história de tanta sabedoria, né? Uma história longa de tantos anos como corredor e principalmente corredor de ultradistância. Outros conteúdos, né, que eu já tinha consumido ali, entrevistas com Carlos, matérias, etc. E hoje aqui tendo essa oportunidade ímpar aí de conversar com ele. Poxa, o Carlos é um cara super humilde, assim, fala, tem tantos feitos, assim, grandiosos, mas fala de igual para igual com a gente, passando seus conhecimentos, né, esse aprendizado super grandioso. Então, Carlos, obrigado mesmo aí por ter participado. Com certeza eu estendo ali o meu convite também para você voltar aqui pós o desafio aí de setembro, né? Não só setembro, né? Vão ser 3 meses, então ali para dezembro e janeiro a gente voltar a conversar para você contar a sua experiência, falar do livro que foi lançado, das suas dificuldades. Vai ser um prazer recebê-lo aqui novamente. Muito obrigado, Carlos. Quero agradecer André, Murilo. O livro, né? O livro está à venda. Eu fiz o pedido agora da segunda remessa do livro, então tem que vender o livro. Então entre lá no Instagram e tem o link lá, você pode comprar o livro e você já vai estar ajudando também o GRAAC, que parte do livro também é doado para o hospital, e também vai estar colaborando com o meu desafio lá na Transamazônica. Eu quero agradecer, aproveitar e agradecer mais uma vez a Tegma, por ela estar 15 anos comigo. A Tegma é uma grande empresa, tem capital aberto até, né? Uma empresa... Sim. Eu já ouvi falar da Tegma. É uma grande empresa de logística e assim, eu tenho um carinho muito grande. Transporte de todos veículos. Os colaboradores, transporte de veículos. Eu lembro, eu já é uma empresa que assim tem uma história muito forte na minha vida. Então eu agradeço por eles apertar minha mão durante 15 anos, né? E agradecer a algumas pessoas que da área médica, pessoas que estão no meu dia a dia. Tem o Dr. Joaquim Grava, né? Nem preciso falar. A Fisiosport, que é a fisioterapia do Dr. Joaquim Grava, e o Instituto Pura Vida. São os fisioterapeutas que eu vou... uma semana eu estou lá na Zona Norte, outra semana eu estou perto do Ibirapuera, né? Então, são pessoas que desde 2008 estão junto comigo, ajudando a equilibrar meu corpo, ajudando a planejar os próximos movimentos. Agora a gente está começando também esse planejamento para Transamazônica, lá vai ser muita areia, muita subida e descida, muito calor, então tem que preparar constantemente, fora essa busca de patrocínio, né? E falar para as empresas que apostar no Carlos Dias, por exemplo, eu fiz uma promoção aí para a galera, a empresa que contratar minha palestra, eu vou estar levando também a marca no desafio da Transamazônica. Eu vou estar fazendo captação de imagens para gerar um documentário mostrando os desafios da Transamazônica, toda a minha jornada lá, as belezas e os desafios da Transamazônica, que pega
toda a região norte e nordeste do Brasil. E também estou em contato com o pessoal de mídia para a gente fazer esses boletins semanais aí, para as pessoas poderem acompanhar como que vai ser a minha dinâmica, né? Que eu vou correr em média aí até 12 horas, 47 quilômetros por dia. Então, eu tenho um espaço até 12 horas durante o dia, à noite eu descanso, para completar, né? Para chegar e fazer esses 4.260 quilômetros. Sensacional. E mais uma vez agradecer vocês por estar abrindo essa oportunidade de bater esse papo. Mandar um abraço pro amigo Thiago, né? Tá lá em Goiânia agora, ele que indicou vocês aí. Um grande abraço para eles. E falar para as pessoas que estão aí começando a correr, que estão na corrida, para acreditarem no seu processo de crescimento, respeitar seu corpo, respeitar o solo que está percorrendo e não desistir. Porque a nossa saúde não é feita só de físico. A nossa saúde é física, mental e social. Então, a corrida oferece muito isso. Física, porque você está lá todo dia aprendendo com as dores do seu corpo. Mental, porque você também afasta vários fantasmas aí da nossa mente. E social, porque você está sempre em contato com pessoas. E isso é legal. Então, muito sucesso para vocês. Muita luz na trilha. E vamos correr. Maravilha. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Então, corredores e corredoras, encontrem o seu motivo para continuar correndo e nós nos encontramos no próximo quilômetro 41. Obrigado, Carlos. Obrigado, Murilo. Tchau, tchau. Valeu.